Olá, aqui é o professor Márcio Miguel e esse vídeo vamos abordar o período da pré-história. Primeiro, sabemos que a história ela é dividida em 5 partes. Temos aqui, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Uma coisa importante para a gente é percebermos isso aqui, o surgimento da escrita. Pessoal, a invenção da escrita como marco divisor entre a pré-história e a história é uma convenção sobre um fato que não aconteceu entre todos os povos e lugares do mundo. Porém, os cientistas europeus do final do século XIX, responsáveis por essa datação, consideraram apenas os povos que viviam entre a Europa e o norte da África. Galera, importantíssimo. A Europa e o norte da África. Isso porque, para eles, o registro escrito era dito como a única fonte confiável para os estudos históricos. Atualmente, muitos profissionais da área nomeiam esse período como História dos Povos Pré-Letrados. Na atualidade, sabemos que, para estudar a história dos seres humanos, outros vestígios e fontes são tão importantes quanto os registros escritos. Entre esses elementos, podemos citar pinturas rupestres, vestígios de ferramentas e outros objetos cotidianos, além, claro, dos fósseis. Lembrem, fósseis é uma fonte inestimável para entendermos esse período. Com a análise de todos esses materiais, os historiadores podem obter informações sobre a vida dos seres humanos ao longo do período em que antecedeu a invenção da escrita. Assim, é possível elaborar explicações sobre o cotidiano desses povos, como se organizavam e como sobreviveram às difíceis condições climáticas e geográficas e aos ataques de animais e inimigos selvagens. Esse, então, vai ser o ponto inicial que vocês devem prestar muito atenção. A partir daí, para estudarmos a pré-história, sabemos que ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, chamada de Paleolítico, a segunda parte, Neolítico, e a terceira parte, Idade dos Metais. Bom, temos que tentar entender um pouco sobre as características de cada um desses. Vamos começar aqui pelo grupo do Paleolítico. As características desse grupo. A primeira característica é que era um povo nômade. A palavra nômade quer dizer que eles não tinham um lugar para viver. Isto é, eles dependiam da natureza para sobreviver. Essa condição de dependência da natureza é uma característica do Paleolítico. Questões climáticas alteravam demais a condição humana e fazia com que eles migrassem em busca de alimentos, em busca de lugares seguros e assim por diante. Quer dizer que, para conseguir comida, essa galera tinha que caçar, pescar e coleta de frutos ou alguma coisa que a natureza pudesse nos oferecer. Então, galera, a gente pode perceber que esse processo de conseguir alimentos, ele era muito mais lento, tá? Uma característica importantíssima desse período vai ser o domínio do fogo. Ora, gerar mais segurança para aquele homem que a gente chama de Homo erectus. Essa nova ferramenta revolucionou a alimentação, pois a carne podia ser assada e os demais alimentos cozidos. Pessoal, a capacidade de fazer fogo possibilitou aos grupos humanos se deslocarem para locais mais distantes. Isso porque era utilizado para iluminar o caminho, aquecer as pessoas, afastar os animais e cozinhar os alimentos. Então, se você prestar atenção, o fogo ele foi importante para 4 coisas. Eu vou repetir para vocês: iluminar o caminho, aquecer as pessoas, afastar os animais e cozinhar os alimentos. Então, temos aqui 2 imagens representando esse período do domínio do fogo humano. Não sabemos uma data específica que isso apareceu, mas
que teve um impacto direto sobre o nosso desenvolvimento. Essa então é a nossa primeira parte. A segunda parte, chamada de período neolítico, esse período ganha esse nome e acaba ganhando destaque o Homo sapiens por fato de polir a pedra para fabricar machados, pontas de lança, facas, raspadores e outros instrumentos. Esse processo tornou tais objetos mais eficientes para o corte e a perfuração de superfícies como couro e pedaços de carne. Com isso, as condições para caça e pesca também melhoraram muito, o que aumentou a quantidade de alimento disponível. Então vamos lá para a característica desse período. As características que nós temos: o sedentarismo, isto é, as pessoas agora vão ficar paradas, elas têm um lugar fixo para viver. E o que permitiu isso, primeiro, foi o que nós chamamos de revolução agrícola. Galera, a revolução agrícola permitiu o homem a plantar a fazer sua própria comida. Atribui-se às mulheres a descoberta da agricultura pela observação que elas tinham da natureza e o contato com outros animais. A domesticação dos outros animais. Acredita-se que, após as colheitas, alguns animais se aproximavam e comiam os restos de alimentos. Dessa forma, os homens responsáveis pela caça tinham mais facilidade em capturá-los, ampliando a dieta alimentar do grupo. Com o tempo, começou-se a cercar determinado espaço, prendendo os animais e domesticando-os. Foram domesticados bois, galinhas, carneiros, bodes, entre outros. Houve também a domesticação de lobos, os quais ajudavam os seres humanos no momento de caça de outros animais. Podemos ainda pontuar que, no período neolítico, por causa dessas duas revoluções, a revolução agrícola e a revolução da domesticação dos animais, permitiu o crescimento das cidades. Nós temos a divisão do trabalho, a gente está vendo que coube às mulheres responsável mais com a alimentação, a cuidar dos filhos, e ao homem coube o processo da caça. Então, nós temos aí as características destinadas à segunda fase da pré-história, na qual nós chamamos de Neolítico. Vamos então entender agora a terceira fase, que nós chamamos de Idade dos Metais. Para que a gente chegue a essa fase, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ocorreu a descoberta da técnica da metalurgia. Galera, essa técnica é trabalhar com metais. Você pode observar aqui na imagem, ó, que o homem ele aprendeu a manusear metais. Nós temos o cobre, depois teve a mistura de cobre e estanho e deu o surgimento do bronze, e posteriormente o homem aprendeu a fundir o ferro. Isso foi fantástico. A descoberta do ferro permitiu um desenvolvimento enorme. A partir disso, aparecem essas outras invenções. E elas acabaram modificando radicalmente o desenvolvimento das pessoas. Ora, a roda, a carroça com roda, o arado com tração animal, alguns tecidos e o barco à vela. Todo esse florescimento, todo esse contexto vai fazer então que apareça o surgimento do comércio. Galera, o comércio, por meio dos excedentes agrícolas, por causa dessa quantidade de alimentos, o homem então começa a fazer trocas. Por exemplo, grãos guardados de uma determinada fazenda podiam ser negociados por instrumentos de metais para a guerra, e aí essa troca aparece aí então o nome de escambo. Se eu colocasse numa determinada situação ou alguém me perguntasse o que é escambo, você poderia responder que é a troca de um objeto pelo outro. Nesse caso, a gente está vendo que comida era trocado por objetos de barro, objetos metálicos, e isso tudo fez florescer esse período. Essa revolução urbana
que está ocorrendo fez então aparecer os primeiros estados. Galera, perceba que estado eu acabei escrevendo com uma letra maiúscula, porque representa país. Essa é uma definição importante que vocês têm que perceber, tá? Estado escrito com a primeira letra maiúscula é porque está se referindo ao país. E para que a gente chame de país, temos essas características. Temos um território definido, um poder reconhecido. Em se tratando desse poder, começa a aparecer para a gente algumas coisas importantes, tá? No início, esses governantes eles acabavam recebendo nomes como rei, faraó, imperador. No início desse processo de ascensão de um líder ao poder, o governante era o integrante do grupo que realizava quase todas as necessidades. Ele era responsável por organizar as regras, cobrar impostos, decidir sobre as guerras, controlar as construções e aplicar a lei. Além disso, alguns deles se tornaram espécies de chefes religiosos de suas cidades. Em algumas delas, inclusive, eles eram considerados Deus, eles eram o próprio Deus aqui na Terra. Então, esse acaba sendo um grande destaque para o período que nós chamamos de Idade dos Metais. Para concluirmos aqui falando sobre o que seria um país ele precisa ter um idioma e uma cultura, precisa que alguém controle toda a força física, o monopólio, que seria o exército, e agora essa ideia de poder nas mãos de uma pessoa que vai ter o controle tanto econômico quanto político dessa localidade.